O Homem-Formiguinha e o cerco de quartzo Scott Lang estava tendo um dia bom. Um dia normal. Ele construía uma casa de bonecas elaboradíssima para Cassie, tentando e falhando, fazer waffles no formato do Homem-Formiga e desfrutando da paz monótona que tanto lutara para conseguir. Foi quando Hope Van Dyne irrompeu no apartamento, seu rosto uma máscara de urgência. Scott, precisamos de você. É o Hank, ela disse, sem fôlego, no laboratório secreto dos Vans. Scott encontrou Hank Pym encurvado sobre uma plataforma de observação quântica. No centro, flutuando em um campo de contenção, havia um fragmento de rocha do tamanho de um punho. Mas não era uma rocha comum, era translúcida, com veios internos que pulsavam com uma luz rosa suave. O que é isso, Hank? Perguntou Scott. É um cristal de quartzo comum. E não é, respondeu Hank, seus olhos brilhando com uma mistura de fascínio e preocupação. Encontrei-o em um local de impacto de meteorito. Minhas leituras indicam que ele não apenas interage com a energia Pym, mas a amplifica de forma exponencial e há uma fenda. Hank ajustou os controles e a imagem no monitor aumentou até o nível atômico. Scott prendeu a respiração. Lá, na superfície aparentemente lisa do cristal, havia uma fenda, não uma rachadura física, mas uma fenda no próprio tecido do espaço-tempo, uma porta microscópica para um reino além de sua compreensão. Contra seu melhor juízo e os protestos de Jane Van Dyne, que sentia uma estranha vibração vindo do cristal, Scott vestiu o traje. A missão era simples: entrar na fenda, fazer um reconhecimento rápido e sair. Só uma espiadinha, ele disse, dando um sorriso torto para Cassie. A redução foi diferente de qualquer coisa que Scott já experimentara. Em vez da transição suave para a escala subatômica, foi como ser arremessado através de um portal cintilante. De repente, ele estava em pé na superfície do cristal, mas o cristal não era mais uma pedra, era um mundo. Torres de quartzo rosa e transparente se erguiam até um céu que parecia feito de luz solidificada. O ar vibrava com um zumbido baixo e constante, e estranhas formações geodéticas brilhavam com energia. Era deslumbrante e assustadoramente alienígena. Uau! Sussurrou Scott para o comunicador. Parece a Disneylândia de um geólogo. Mas a beleza era uma fachada. Movimentos nas torres de cristal chamaram sua atenção. Eram criaturas, seres compostos de fragmentos de quartzo afiados, com olhos que eram fendas luminosas. Moviam-se com um rangido sinistro, e seu zumbido não era passivo, era uma comunicação. Eles tinham detectado o intruso. De repente, um deles, maior e com cristais negros incrustados no peito, apontou uma garra para Scott. Um pulso de energia rosa disparou da garra, explodindo o chão de cristal aos pés de Scott. Ok, não são amigáveis, gritou Scott, ativando os propulsores. Hank, preciso de uma saída agora. A resposta de Hank foi cortada por interferência. Scott, a fenda está instável. Eles devem estar defendendo, puxando você para dentro. Era uma armadilha. O cristal não era uma porta, era uma gaiola. Scott tinha acabado de entrar nela. De volta ao laboratório, o fragmento de quartzo começou a tremer. A luz rosa interior intensificou-se,
tornando-se quase ofuscante. Então, com um som de vidro se quebrando em câmera lenta, a fenda na superfície do cristal se expandiu e as criaturas de quartzo começaram a sair. Eram do tamanho de formigas, mas rapidamente cresciam ao entrar em contato com o ar, atingindo o tamanho de cães, depois de ursos. Seus corpos rangentes e afiados devastavam o laboratório. Eles não pareciam atacar com raiva, mas com uma eficiência glacial, como se estivessem limpando uma infecção. Hope vestiu o traje da Vespa em um instante. "Vamos conter isso aqui!" ela gritou, disparando contra a horda de cristal. Mas para cada criatura que eles vaporizavam, 2 mais saíam da fenda. O cerco havia começado. As criaturas não estavam tentando escapar do laboratório, estavam tentando transformá-lo. Elas começaram a cristalizar as paredes, os equipamentos, cobrindo tudo com uma crosta de quartzo rosa pulsante. Hank e Janet lutavam nos controles, tentando reverter a energia PIN para fechar a fenda, mas a própria presença do cristal distorcia suas leituras. Dentro do cristal, Janet disse, sua voz calma, mas firme: "A solução está lá. Essas criaturas, elas não são malignas. Elas são o sistema imunológico do cristal. Scott precisa encontrar o coração dele, o núcleo, e convencê-lo de que não somos uma ameaça, ou desligá-lo." Dentro do reino de cristal, Scott estava encurralado. Ele havia encolhido ao tamanho de um átomo, fugindo das criaturas por túneis minúsculos nas estruturas de quartzo. Ele conseguia ouvir a batalha do lado de fora, através do comunicador. Cada grito de Hope era uma facada em seu coração. Ele sabia que a força não era a resposta, ele era um intruso em sua casa. Lembrando-se de suas próprias habilidades únicas, ele teve uma ideia. Em vez de lutar, ele começou a se comunicar. Usando um manipulador de partículas do seu traje, ele modulou seu zumbido, tentando imitar os padrões das criaturas. Era um som desajeitado e inicialmente sem sentido. Mas as criaturas pararam de atacar, inclinando suas cabeças de cristal. Elas guiou, mostrando-lhes imagens de Cassie, de Hope, de um piquenique no parque, imagens de vida, de crescimento, de coisas que não eram estáticas e cristalinas. Ele transmitiu o conceito de paz. Finalmente, ele chegou ao centro do reino. Lá, não havia um rei ou um deus, mas um núcleo puro de energia, uma teia de luz e informação que pulsava como um coração. Era a consciência coletiva do cristal. Scott sentiu sua mente sendo puxada para dentro. Ele viu a história do cristal, uma semente cósmica, um registrador de dimensões que viajava pelo universo, preservando a perfeição geométrica que conhecia. A fenda não foi uma invasão planejada, mas uma resposta a uma picada do Alfinite, a energia PIN de Hank que ele sentiu como uma ameaça existencial. Scott mostrou ao núcleo sua própria história, sua luta para ser um herói, seu amor por sua filha, seu desejo de proteger, não de destruir. Mostrou que a imperfeição da vida orgânica tinha sua própria beleza caótica e vibrante. O cerco do lado de fora parou subitamente. As criaturas de quartzo congelaram no lugar, sua luz rosa diminuindo para um brilho suave. Dentro do cristal, o núcleo pulsou uma vez, com um sentimento que Scott pôde entender claramente: compreensão. A fenda começou a se fechar. As criaturas se desfizeram em pó de quartzo inerte e a crosta de cristal que cobria o laboratório começou a se desprender, evaporando-se
em luz. Scott foi ejetado da fenda momentos antes de ela selar completamente, caindo de joelhos no chão do laboratório, agora em silêncio, salvo pelo ruído dos equipamentos danificados. Hope correu até ele, abraçando-o forte. "Você conseguiu!" ela sussurrou, aliviada. Hank olhou para o fragmento de quartzo, agora opaco e comum. Nós über. Scott levantou a cabeça, um sorriso cansado no rosto. Ele só precisava de um bom negociador. Alguém que soubesse que, às vezes, ser pequeno e conversar é mais poderoso do que ser grande e quebrar tudo no chão. Entre os estilhaços de quartzo, um pequeno e perfeito cristal em forma de coração brilhava suavemente. Uma lembrança de um reino dentro de uma pedra e do dia em que o Homem-Formiga não enfrentou um exército, mas conquistou sua compreensão. A poeira de quartzo assentou sobre o laboratório dos Vans, revelando um caos silencioso. Equipamentos de valor inestimável estavam destruídos, vitrines estilhaçadas e as paredes marcadas por finos arranhões onde as criaturas de cristal haviam caminhado. O ar cheirava a ozônio e energia PIM dissipada. Enquanto Hope inspecionava os danos com um suspiro resignado, Hank se aproximou do fragmento de quartzo agora inerte. Ele colocou os óculos e examinou a superfície lisa e opaca. "Insível", murmurou ele, quase para si mesmo. Uma consciência coletiva baseada em silício. Um ecossistema dimensional inteiro dentro de um simples cristal. As implicações são astronômicas. Janet colocou uma mão gentil no ombro do marido. "E perigosas, Hank. Nós furamos o fundo do poço e algo lá de baixo olhou de volta. Temos que ter mais cuidado." Scott, ainda um pouco tonto e com o traje amassado, pegou o pequeno cristal em forma de coração que brilhava suavemente no chão. Era quente ao toque e pulsava com uma energia suave e reconfortante. "Como um carinho cósmico. Ele nos deu uma lembrança", disse Scott, mostrando-o para Cassie, que havia chegado correndo ao laboratório, seu rosto pálido de preocupação. "Você estava certo, pai?" ela perguntou, abraçando-o forte. "Você conseguiu conversar com eles?" "Consegui, gafanhotinha. No final, tudo se resume a encontrar um terreno comum. Mesmo que esse terreno seja a superfície de um cristal interdimensiona." Nos dias que se seguiram, uma trégua cautelosa pairou sobre a família Pinlang. O incidente do Circo do Quartzo serviu como um severo lembrete de que as fronteiras da ciência eram também fronteiras éticas. Eles não estavam apenas explorando, estavam interagindo. Uma semana depois, Scott estava em casa, finalmente conseguindo fazer waffles que se pareciam vagamente com o Homem-Formiga. O pequeno Crystal Coru repousava sobre a mesa da cozinha, servindo como um pissopapis peculiar. De repente, no meio da tarde, uma luz rosa suave encheu a sala. Scott deixou cair a espátula e correu até a mesa. O cristal não estava apenas brilhando, ele estava projetando algo. Hologramas minúsculos e complexos de estruturas cristalinas dançavam acima dele, girando e se recombinando em padrões que lembravam constelações, ou talvez uma rota Hope chegou minutos depois, alertada por Scott. Hank e Janet não ficaram para trás. "É um mapa", declarou Janet, seus olhos percorrendo os padrões com uma intuição que só anos na zona quântica podiam proporcionar. "Não é uma invasão, é um convite, ou uma localização." Hank ajustou seus óculos, seu rosto iluminado pela luz rosa. "O núcleo." A consciência coletiva, ela não apenas nos entendeu,
ela se conectou conosco. Está nos mostrando algo. Mostrando o quê? Perguntou Scott, com um misto de excitação e apreensão. Outros, sussurrou Hope, tocando a projeção holográfica com a ponta do dedo. A imagem reagiu a seu toque, zoomando em uma constelação específica que brilhava mais intensamente. Existem outros cristais como aquele, outros mundos. O Cristoforaco não era apenas uma lembrança, era um farol. O incidente não foi o fim de uma ameaça, mas o começo de uma descoberta inimaginável. Eles haviam sobrevivido ao cerco, e Eou fez isso, haviam ganhado não um inimigo, mas um aliado de um reino que existia entre os átomos, o universo. Perceberam? Não era apenas vasto em escala, mas também em profundidade. E dentro dessa profundidade, escondidos em plain sight, havia reinos inteiros esperando para serem compreendidos, não conquistados. Scott olhou para o mapa estelar pulsante, depois para as faces de sua família. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. Bem, ele disse, pegando um waffle queimado e mordendo-o, parece que temos um novo quebra-cabeça para resolver. Alguém tem uma nave que encolha? O pequeno cristal no centro da mesa pulsou suavemente, como se concordasse. A descoberta do mapa estelar cristalino colocou a família Pinlang em um novo tipo de dilema. Eles não estavam mais lidando com uma crise imediata, mas com um mistério cósmico. O laboratório, ainda em reparos, tornou-se o centro de uma pesquisa frenética. Hank e Janet dedicaram-se a decodificar a projeção. Eles descobriram que não era um mapa no sentido convencional, mas uma rede de sílica consciente, uma constelação de pontos de consciência baseados em cristal espalhados pelo cosmos. Cada ponto no holograma representava um fragmento como aquele que eles encontraram. Cada um guardião de um Micro-Renal Dimensional. Eles não são nativos da nossa realidade, explicou Janet, observando os padrões de energia que fluíam entre os pontos do mapa. Eles são sementes viajantes dimensionais que se aninham em matéria física para observar e aprender. Enquanto Hope e Scott treinavam, a experiência dentro do cristal mostrara que a força bruta era inútil. Hope começou a modificar seus discos de energia para emitir pulsos de comunicação baseados nos padrões do cristal, transformando a Vespa de uma guerreira em uma embaixatriz. Scott, por sua vez, aprimorou seu controle sobre os insetos, especulando que a mente coletiva das formigas poderia ter paralelos com a consciência coletiva dos fragmentos. O cristal coração, que Scott batizara carinhosamente de Cora, tornou-se seu vínculo. Ele não era apenas um farol, era um intérprete. Através de toques suaves e concentração, eles podiam fazer perguntas simples e receber respostas na forma de emoções puras, menos calor para sim, frio para não e uma vibrante curiosidade para conte-me mais. Foi assim que descobriram a verdade mais alarmante, o ponto brilhante no mapa, para o qual Cora os guiava. Não era apenas outro fragmento, era um nexo, um ponto de encontro para toda a rede. E algo estava errado. As transmissões do Nexo estavam enfraquecendo, cheias de estática e de uma frequência de angústia que Cora transmitia como um calafrio persistente. A decisão foi unânime. Eles tinham que ir usando a energia residual de Cora e os cálculos de Hank. Eles identificaram a localização do Nexo no mundo real. Um geodo gigante e inexplorado no subsolo do deserto do Atacama, no Chile. A viagem foi
rápida. Com a nave dos Vans agora equipada com um novo motor de redução de longo alcance, eles chegaram ao local em horas. A entrada para o geodo era uma fenda quase invisível na rocha, mas Cora pulsava com uma luz intensa e urgente ao se aproximarem. Dentro era de tirar o fôlego, uma caverna colossal cujas paredes eram revestidas por cristais de quartzo puros que brilhavam com uma luz interna. No centro, suspenso no ar como um planeta miniatura, estava o Nexo. Era uma esfera de cristal perfeita, do tamanho de uma bola de praia, mas sua luz, usualmente branca e brilhante agora, piscava de forma irregular, manchada por veios escuros e opacos que se espalhavam como uma doença. Ao redor do nexo, no chão da caverna, estavam outros fragmentos, pequenos cristais de várias cores e formas. Eles estavam fracos, sua luz quase apagada. Eles eram o conselho que tentava em vão sustentar o nexo. Scott, Hope, Hank e Janet, todos em trajes de contenção, aproximaram-se com cautela. O que está acontecendo com ele? Sussurrou Hope. Scott, com Cora em sua mão, sentiu uma onda de explicações visuais. Uma imagem de um parasita, um vazio que se alimentava de energia consciente. Uma entidade de pura entropia que havia se infiltrado na rede. Antes que pudessem agir, as veias escuras no nexo se contorceram. Da esfera Sentry jorrou uma substância negra e viscosa que não refletia a luz. Ela se solidificou no ar, formando uma criatura amorfa e sem rosto, cuja mera presença parecia silenciar o brilho dos cristais ao redor. Era o oposto da vida vibrante dos fragmentos. Era a estase, a não-vida, o silêncio eterno. O parasita se lançou contra eles. Hope disparou seus discos de energia, mas os pulsos eram absorvidos pela escuridão sem efeito. Scott tentou atacá-lo em tamanho crescido, mas seus socos passavam pela matéria escura como se fosse fumaça, e um frio paralisante o atingia no contato. Ele se alimenta de energia e intenção, gritou Janet. A força não funciona. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Foi quando Scott lembrou a lição do primeiro cerco: comunicação, compreensão. Hope, o modulador. Use a frequência de Cora, mas inverta o sinal. Em vez de perguntar, mostre a ele. Hope rapidamente reprogramou seu equipamento. Em vez de um pulso de energia, ela emitiu uma onda de pura informação. Um pacote de dados emocionais que Scott e Cora compilaram. O riso de Cassie, a determinação de Hope, a curiosidade incansável de Hank, a sabedoria tranquila de Janet. Eles mostraram ao parasita a beleza do caos, da mudança, da vida imperfeita. O parasita hesitou, a escuridão recuou por um momento, confusa. Ele existia para consumir e silenciar, e aquela explosão de caos emocional era incompreensível para ele. Foi a abertura que o Nexo precisava. Com um esforço final, a esfera de cristal pulsou, não com sua própria luz, mas refletindo a luz que os humanos e os fragmentos estavam gerando juntos. Um raio de arco-íris puro, composto de todas as cores dos fragmentos ao redor e da resolução da família Pinlang, atingiu o parasita. A criatura não explodiu. Ela se dissipou, não com um rugido, mas com um suspiro, como um pesadelo sendo esquecido ao amanhecer. As veias escuras no nexo desapareceram, e sua luz branca e brilhante retornou, banhando a caverna em um calor reconfortante. Epílogo. Embaixadores da rede um por um.
Os fragmentos ao redor da caverna recuperaram seu brilho. O nexo pulsou com uma gratidão profunda e avassaladora que inundou a mente de todos presentes. Eles não haviam destruído um inimigo, haviam curado um paciente. E ao fazer isso, haviam forjado uma aliança. De volta ao laboratório, Cora não estava mais sozinha. Pequenos fragmentos de outras cores, um azul safira, um verde esmeralda, um âmbar dourado, repousavam ao seu lado, formando um pequeno conselho em miniatura. A família Pimalang havia se tornado, oficialmente, os primeiros embaixadores da rede de sílica consciente para a humanidade. Scott olhou para o novo quintal cósmico de sua família, uma coleção de mundos em miniatura em uma prateleira. Sabe, ele disse para Hope, segurando sua mão, achei que me aposentar seria chato, mas agora, quem precisa de aposentadoria quando você pode ter um universo inteiro de vizinhos para conhecer? Hope sorriu, um sorriso raro e cheio de maravilha. Apenas certifiquei de bater na porta antes de entrar. Desta vez, do outro lado da sala, Cora-U Crystal Coracle pulsou suavemente, iluminando a sala com uma luz rosa quente e acolhedora. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!